Bora, 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 bora! Chegamos a mais um Momento Saúde no programa Fora da Caixa de hoje. E a doutora Thaís vai abordar o tema medicina preventiva. Vamos todos prestar atenção, hein? Boa noite a todos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância da prevenção. Então, manter uma boa saúde deve ser uma prioridade nas nossas vidas, né? Afinal, sem ela, não podemos levar nossos planos e deveres adiante. Como prevenir é sempre melhor do que remediar, devemos criar o hábito de ter um estilo de vida saudável, cuidando de si mesmo, tendo boas relações no trabalho, no lazer, em casa e na família, para que tenhamos uma boa saúde física, mental, espiritual e social. Bem, doutora Thaís, nossos ouvintes já estão ávidos por informação. Chegando à primeira pergunta da nossa ouvinte Beatriz: por que é importante manter um estilo de vida saudável? Bom, vamos lá. Porque os maus hábitos são a causa de 50%, metade, das 10 principais causas de morte que temos no nosso país. Por exemplo, por doenças cardíacas, complicações de diabetes, câncer, derrame cerebral, acidentes e doença pulmonar. Um bom estilo de vida deve ser desenvolvido o mais cedo possível, na sua vida, quanto mais jovem, melhor. Um estilo de vida saudável ajuda a manter o corpo em forma e a mente ativa. Ajuda a nos proteger de doenças, ajuda a impedir que as doenças crônicas piorem. Um estilo de vida saudável inclui a saúde preventiva, que é a visita regular ao médico, realização de exames de rotina, uma boa nutrição, controle do peso, lazer, exercícios físicos e evitar substâncias nocivas ao organismo. Então, chegando agora algumas perguntas aqui, se tem a ver a questão da alimentação, se a alimentação saudável também propicia uma boa prevenção de saúde? Sim, com certeza, mesmo porque a obesidade é causa de morte e de doença, por exemplo, como pressão alta, doenças do coração, derrame, diabetes e alguns cânceres, Vamos dar umas dicas então de alimentação aqui. O café da manhã é capaz de prevenir a obesidade, porque quando ficamos muitas horas sem comer, em jejum, o corpo acumula os alimentos em forma de gordura, para ter de onde tirar energia caso fiquemos em jejum novamente. Então não se deve pular refeições, não devemos ficar mais de 3, 4 horas em jejum. Devemos fazer 3 grandes refeições ao dia e 2 ou 3 pequenos lanches entre elas, sendo a fruta uma ótima opção nesses intervalos. Devem ser balanceadas, serem pobres em gordura, ricas em fibras e contendo variedades de frutas, ingestão de 2 a 3 por dia. Vegetais, legumes e grãos integrais. Procurar ingerir bastante água, que além de hidratar o organismo, elimina toxinas, tanto aquelas que são produtos da ingestão de alimentos, não saudáveis que comemos, quanto as próprias toxinas que são produzidas no nosso corpo. A questão do cálcio, O cálcio e o exercício físico ajudam a prevenir a osteoporose. Então, onde a gente pode encontrar o cálcio? Além do iogurte, do leite, que todo mundo já sabe, outros alimentos, também para quem não pode estar ingerindo leite, tem disponibilidade. A soja, o feijão, o brócolis, o espinafre. Ter uma boa alimentação é importante para nutrir os músculos, outros órgãos, fortalece nosso corpo, o sistema imunológico, que é a nossa defesa contra as infecções. Bem, o nosso ouvinte Pedro encaminha uma pergunta aqui: se existe uma quantidade mínima de exercícios físicos para que seja considerado essa prática saudável? Então, o mínimo de atividade física que a gente pode chamar de uma prática regular é a realização de pelo menos 30 minutos sem interrupção por 3 vezes na semana, podendo até ser uma caminhada. Então, não importa a forma que a gente quer obter, e sim os benefícios que são alcançados com o exercício, como o controle do peso, diminuição do risco de doenças, de pressão alta. O exercício físico aumenta o nível do colesterol bom, contribui no tratamento da depressão, do estresse, da insônia, porque libera endorfina, que é a substância que nos dá aquela sensação de bem-estar. E então a dica é para introduzir mais atividade física no seu dia a dia, Ande mais a pé, suba mais escadas, pratique mais esportes. Mantenha o cérebro ativo tanto quanto o seu corpo. Invista em um estudo, engaje uma carreira profissional ou faça um trabalho social.
Isso leva o indivíduo à realização, ao sucesso, felicidade e satisfação. Inclusive, de acordo com uma pesquisa, pessoas com mente mais ativa têm melhor resposta no tratamento de doenças cerebrais, além da maioria terem sintomas menos agressivos em doenças degenerativas como Alzheimer, por exemplo. Outro ponto para a nossa prevenção de doenças é dormir bem. Evita, então, a ingestão de cafeína, energéticos à noite. Cria um ambiente aconchegante e propício ao relaxamento. Para adultos saudáveis, são recomendadas entre 7 a 9 horas de sono. Mais um ouvinte manda uma questão, doutora Thaís. O Marcelino pergunta qual a importância de se manter os exames preventivos em ordem. Então, as vantagens de realizar exame médico de rotina, primeiro é saber que está tudo certo com o seu organismo, né? Segundo, que a gente evita surpresas em relação à saúde. Pode-se descobrir doenças cedo e poder tratá-las, né? Não deixando chegar a um estágio avançado. E descobrir problemas de saúde, como, por exemplo, a pressão alta, diabetes, e impedir que venha doenças secundárias, consequências dessas doenças. Então, iniciar um tratamento antes que consequências surjam. Ao invés de ir ao médico apenas quando já tem algo acontecendo, é importante fazer esses periódicos, né, de prevenção, porque assim, o objetivo é detectar a doença na fase inicial, antes que elas se manifestem clinicamente, ou seja, enquanto o indivíduo não apresenta nenhum sintoma, o que aumenta as chances de cura e tratamento. Então, aqueles check-ups de rotina ajudam o médico a identificar e monitorar aquelas doenças que você está passando e as que podem estar escondidas no seu corpo, que vieram como herança familiar, a gente pode dizer, né, que podem, assim, precaver as consequências mais sérias. Por exemplo, pacientes com história familiar de alguns tipos de câncer ou outras doenças começam a fazer exames mais cedo e com mais frequência do que aqueles que não tiveram em suas famílias. Conforme o passar da idade, maiores são os riscos de desenvolver doenças e muitas delas apresentam sintomas apenas quando já estão avançadas, por exemplo, a pressão alta e o diabetes. Então, quando fazemos esses periódicos, temos uma chance maior de encontrar as doenças e conseguir tratar com eficácia. E, doutora Thaís, uma informação importante para os nossos ouvintes: com que idade nós devemos começar a fazer esses exames periódicos? A partir dos 35 anos, porque hoje em dia as pessoas estão vivendo em situações mais expostas a estresse, que aumenta o risco de desenvolver doenças. Muitas delas se desenvolvem lentamente e um acompanhamento desde cedo vai prevenir ou aumentar as chances de cura ao detectar essa doença em fase inicial. Mas, na realidade, o que determina a frequência, né, quantas vezes por ano você deve ir ao médico, é o primeiro check-up, que vai mostrar como está o estado do seu organismo. É recomendado que se faça pelo menos uma consulta médica por ano. Em alguns casos, né, como eu disse, esse tempo pode ser menor, como é o caso de pessoas que têm pressão alta, colesterol alto, diabetes, para evitar que essas doenças se agravem. Evoluindo, por exemplo, para um derrame cerebral ou infarto. E a nossa ouvinte Sabrina pergunta se a homeopatia pode ser um aliado importante nessa questão da medicina preventiva. A homeopatia é uma forma de tratar que utiliza medicamentos naturais, menos agressivos que os tradicionais, por serem bastante diluídos, e é capaz de atuar no organismo em todo, seja no físico ou no mental, no emocional. Ela pode ser usada para prevenir, sim, e curar várias doenças, em pessoas de todas as idades. Esses remédios eles não tratam apenas os sintomas que a pessoa apresenta, mas trata a forma com que ela adoece, que geralmente é herdada dos nossos familiares, e somada com a forma com que nós mesmos reagimos aos acontecimentos da vida. Por isso, pode-se dizer sim que ela é preventiva. Ela reequilibra as energias do organismo e podemos notar que se você está forte, saudável no mental, emocional, suas defesas estão em estado de alerta máximo, prontas para defender. Do contrário, se estamos sem dormir o suficiente, nos alimentando mal, com vícios que prejudicam nossa mente e o físico, vivendo conflitos de difícil solução, mais dia menos dia nossa saúde poderá se deteriorar e assim qualquer vírus, parasita, bactéria pode vencer nossas barreiras. A homeopatia diminui as crises de doenças crônicas, como rinite e asma, então podemos dizer que ela previne essas crises, ajuda no controle de gastrite, prisão de ventre,
do colesterol, da pressão alta e do diabetes. Ela previne ou ameniza sintomas da menopausa, alivia sintomas do estresse, depressão, pânico, ansiedade e insônia, entre outras coisas. Bem, estamos chegando ao final de mais um Momento Saúde no programa Fora da Caixa, na exclusiva FM. Agradecendo mais uma vez a participação da doutora Thaís com a gente, sempre muito atenciosa e direta nos assuntos que são importantes na medicina, principalmente na questão da homeopatia. Então, doutora Thaís, suas considerações finais e obrigado por mais essa participação. Eu que agradeço por mais uma vez poder estar aqui. Então, só como consideração final, vamos dizer assim para todos os ouvintes, prestar atenção no seu corpo e nos sintomas que você possa estar tendo, que é muito importante, mas alguns sintomas não aparecem até o problema estar grave. Então, se você sabe seu histórico familiar, as doenças que tem na sua família, você pode ajudar seu médico a diagnosticar esses problemas antes deles evoluírem. Então, fazer uma consulta médica de rotina é a melhor forma de detectar esses problemas antes que se tornem graves. Um check-up bem feito é uma das principais formas para manter uma vida saudável e despreocupada. Boa noite a todos e até semana que vem.